Esse projeto é especial para as pessoas que estão aprendendo React, porque nele nós vamos reforçar uma série de conteúdos básicos, como componentes, props, useState, fetch de dados com API, e a gente vai fazer isso construindo um projeto que eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela. Olha só. A gente pode ver aqui que é uma página fictícia de um e-commerce, a página de um produto específico. Tem aqui as informações básicas desse produto e eu tenho aqui os reviews aqui do lado, olha só. Pode ver que tem o nome da pessoa, tem a data do review, tem a quantidade de estrelas e um comentário. Se você for até o final dessa lista, você vai ver que tem um formulário para você preencher o seu review. E aqui eu vou colocar um exemplo, vou colocar aqui o meu nome e vou colocar aqui um review, por exemplo, gostei do fone, mas achei um pouco desconfortável. E aqui eu vou marcar a quantidade de estrelas. Repara que no meu formulário, essas estrelas aqui, quando eu passo o mouse, elas vão acender ou apagar. E aqui eu vou marcar, por exemplo, 3 estrelas e vou enviar. E aí vai recarregar a página e vai exibir aqui. Está duplicado porque eu tinha feito antes o mesmo comentário, mas ele está salvando certinho. Isso daqui está sendo registrado em uma API que a gente vai usar para poder tanto ler os comentários e poder escrever, né, enviar um comentário para salvar. Então, para você participar desse projeto, eu vou mostrar o passo a passo que você tem que fazer no Codante. Então, eu vou abrir aqui, eu já estou com o site aberto do Codante, e você pode procurar nos mini projetos esse projeto aqui que é o Página de Review de Produto. E aí você vai ver que tem todos os detalhes, a gente vai passar passo a passo aqui, entender o que é que a gente tem que construir, mas antes eu vou fazer o processo para poder participar desse projeto gratuitamente no Codante. Para participar, eu tenho que clicar primeiramente aqui, e agora vai registrar a minha participação. Caso esse botão não esteja aparecendo aqui para você ainda, é porque você tem que conectar o seu GitHub antes. No caso, eu já conectei o meu GitHub e agora eu cliquei em participar. Agora, o próximo passo é entrar na nossa comunidade do Discord. Se você não conhece ainda a nossa comunidade, nós temos ela disponível gratuitamente pelo Discord. Você pode entrar lá, conectar com outras pessoas, tirar suas dúvidas. Enfim, recomendo. Não é obrigatório, tá? Mas se você tiver interesse, participe lá. E depois disso, você vai ter que fazer o fork do repositório. Os projetos do Codante, todos estão disponíveis no GitHub. A gente utiliza essa ferramenta porque a gente acredita que é uma ferramenta que está mais próxima do mercado de trabalho. Então, se você utilizar enquanto você está estudando, você está aprendendo também a mexer nessa ferramenta. Então, a gente tem essa estratégia de colocar todos os projetos no GitHub e você vai pegar acessando o nosso repositório. Então, aqui tem o link, eu vou clicar e ele vai abrir aqui para mim uma outra aba. Aqui está o repositório de template do projeto. E o que você vai fazer nesse repositório? Você vai ver que ele tem já alguns arquivos, eu vou explicar com detalhes daqui a pouco, mas o primeiro passo que você tem que fazer, que é muito importante, é você fazer o fork. O que é um fork de um repositório no GitHub? Não vou explicar com tantos detalhes, a gente tem conteúdo sobre isso, mas eu vou passar por alto aqui, te explicando que o fork ele é uma cópia do repositório. Aqui está vendo que eu estou no Codante, que é a organização Codante, e eu tenho o repositório, que é o repositório do projeto. O fork vai criar uma cópia, eu vou clicar nele aqui, ele vai criar uma cópia no seu GitHub pessoal. E aí ele vai pegar o repositório que está aqui no do Codante e vai passar para o seu GitHub pessoal. E aqui você pode colocar o nome que você quiser, mas eu recomendo você deixar esse nome padrão do Codante mesmo. E aí basta criar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vai fazer a cópia aí na sua página. Pronto, agora você pode ver, olha aqui em cima trocou, onde estava Codante, agora está o meu GitHub pessoal. Tem que acontecer essa mesma coisa aí com você. Tá? E aí, agora que você tem a cópia no seu GitHub, você tem que pegar essa cópia e passar para o seu computador local. E para fazer isso, você faz um clone. E aí está aqui, olha, a opção, tem o code aqui. Tem essas opções HTTP, SSH. Eu recomendo você fazer pelo SSH, que é mais seguro e é mais fácil depois que você configura. Mas antes você tem que fazer uma configuração das chaves SSH, caso você ainda não tenha, tá? E aí, para fazer isso é bem simples, tem bastante tutorial na internet, basta procurar como configurar as chaves SSH do GitHub. Perfeito, então agora a gente vai copiar essa URL e eu vou lá no meu terminal, então já vou abrir aqui o meu VS Code.
Então agora eu estou com o VS Code aberto aqui, com o terminal aberto, e eu estou na pasta onde eu gosto de colocar os meus projetos, que é essa work folder, mas você pode colocar na pasta que você preferir. E eu vou fazer o comando git clone, que é para copiar, clonar o repositório que está lá no GitHub, ou seja, ele está no servidor, na internet, não está local, e eu vou passar esses arquivos para a minha máquina local, a partir desse comando git clone. Então está aqui copiando. E agora, já fez o download, eu vou abrir uma nova aba do GitHub, uma nova aba do VS Code com esse projeto. Então, eu vou colocar aqui, Code MP Review de produto. E agora está aberta a pasta do projeto, onde eu vou fazer a implementação da minha solução. Mas antes de começar a colocar a mão na massa do código, vamos voltar lá no GitHub, lá no Codante, que ainda tem um passo para a gente fazer. Então eu posso fechar essa aba aqui do GitHub, vou voltar aqui e vou clicar em verificar fork. Agora o sistema do Codante vai identificar que você já fez o fork do projeto e depois, quando você terminar, você pode submeter a sua resolução. Beleza? Então, com isso você já fez todos os passos para participar do projeto e agora a gente vai entender de fato o que é esse projeto. Então, pessoal, antes da gente já começar a colocar a mão na massa, sair codando, eu gosto sempre de fazer uma revisão geral do passo a passo do projeto. O que a gente já tem aqui de informação, o que a gente precisa saber antes, para a gente não sair atropelando as coisas e não fazer com tranquilidade, com calma, que é importante. E aí uma coisa que eu quero dizer para vocês também é que a gente sempre recomenda no Codante que vocês tentem fazer os projetos por conta própria antes de assistir a resolução oficial, porque dessa forma você está praticando mesmo. Então é muito mais eficiente se você faz o seu estudo de uma forma mais prática. Então primeiro você tenta, quebra a cabeça, faz errado mesmo, não tem problema, depois você volta e compara com a minha solução final. E aí você vai ver que tem algumas coisas que você vai ter feito diferente, talvez você vai fazer algumas coisas inclusive melhor do que a minha solução oficial. Enfim, mas o importante é que você pratique, tá? Caso você tenha muita dificuldade, então não tem problema você assistir um pouco mais da resolução antes de fazer. Mas sempre tem essa mentalidade de colocar a mão na massa e de tentar resolver as coisas e passar pelos problemas, porque isso gera muito aprendizado. Dito tudo isso, vamos para a minha tela aqui para eu poder mostrar para vocês o que é esse projeto. Então eu estou aqui na lista de requisitos, né? E eu vou falar um pouco desse projeto em si. A gente vai praticar os fundamentos do React, e aí a gente vai praticar coisas como componentes, props, useState, useEffect, fetch de dados, a gente vai fazer uma listagem com map. Então toda a base do React a gente vai trabalhar nesse projeto. Então é importante que você já tenha estudado um pouco disso, para não já quebrar a cara logo de começo, porque ele exige que você já tenha esse conhecimento básico, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Nesse projeto, a gente vai criar uma interface funcional para exibir e adicionar reviews de um produto. Então, voltando lá no projeto, a gente tem toda essa página aqui. A gente vai focar, na verdade, nesse trecho aqui, que é a parte dos reviews, tá? Essa parte que já está desenvolvida, eu já vou fornecer para vocês o código pronto da estrutura da página e a gente vai focar mais nessas funcionalidades, porque elas vão ser mais direto ao ponto do que a gente quer aprender de fato, tá bom? Então, por isso a gente vai focar nesse pedaço aqui da aplicação. O que mais? Como eu falei para vocês, a gente tem um template inicial com a estrutura principal do site. Então, a gente vai pegar esse template e vai implementar por cima a parte dos reviews, beleza? E o que tem nesse template inicial? Eu já deixei bem detalhado aqui para vocês o que eu forneci e a gente vai ver lá no VS Code também. Então eu tenho essa pasta aqui, que é o SRC, e essa pasta ela vai ter os assets, que são imagens, e vão ter alguns componentes já prontos que vão ser usados no projeto. E além disso tem a parte principal do React aqui, que é esse app, o main.js e o CSS, beleza? E aí dentro da pasta Components você vai encontrar um arquivo específico, que é esse daqui, ó, Review Section, que você vai desenvolver a sua aplicação, a sua solução dentro desse componente. Caso você queira, você pode alterar a estrutura de pastas ou criar novos componentes. Então, a gente vai criar componentes enquanto a gente estiver fazendo essa aplicação também. Essa parte de quebrar os componentes fica a seu critério. E aí, para a gente poder fazer a aplicação também, nós vamos usar uma API que a gente está fornecendo pelo Codante. Então, a gente disponibilizou esse endereço aqui, que tem a API dos reviews,
E você pode fazer um get para listar os reviews e um post para poder cadastrar um novo review, tá? E aí você pode até verificar aqui, olha, pegar esse endereço, dar um Ctrl+C nele, abre uma outra aba e você vai ver que ele vai trazer para vocês todos os reviews, tá bom? Beleza. E o que mais que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. A gente tem uma documentação disponível aqui também. Ok, agora quais são os requisitos desse projeto? Primeiro ponto, exibir os reviews. Quando carregar a página, a gente vai fazer um fetch para a nossa API, para buscar os dados. E dentro dessa lista, a gente vai colocar o nome do usuário, a data, a avaliação em estrelas e o comentário da pessoa. Depois disso, a gente vai criar um formulário para adicionar novos reviews. E esse formulário vai ter as mesmas coisas aqui, olha. O nome, o comentário, o seletor de estrelas e um botão de enviar. E aí, quando a gente enviar esse formulário, nós vamos fazer um post para esse endpoint da API. Beleza? Alguns detalhes. Vamos utilizar o useState para gerenciar o estado dos reviews. A gente também vai utilizar eventos para capturar as mudanças no campo. Então, quando a pessoa digitar, qual é o evento que vai ser disparado para a gente poder salvar o dado que a pessoa digitou? Talvez já até tenha vindo na sua cabeça aí o nome desse evento que a gente tem que usar. Outra coisa, quando a gente submeter o formulário, o novo review deve ser adicionado à lista de reviews da interface, além de ser enviado para a API. Então a gente tem que tanto enviar para a API quanto exibir na nossa tela. E por fim, caso não haja reviews, a gente vai colocar uma mensagem padrão, né? Sem avaliações até o momento. Para fazer a listagem, nós vamos utilizar um map. Aqui tem algumas dicas de como utilizar o map. E um outro ponto é que a nossa lista ela deve ser responsiva, tá bom? E você pode utilizar o Flexbox para organizar os elementos. E além disso, a parte de estilização, nós vamos utilizar classes CSS, que nós vamos colocar em arquivos CSS separados. Eu vou mostrar para vocês exatamente como a gente pode fazer isso no React. Beleza. O que mais? A gente tem aqui um design sugerido no Figma, tá aqui o link, você pode abrir uma nova aba e você vai ver, quando você clicar aqui Open in Figma, vai abrir um arquivo e esse arquivo ele contém 3 páginas. Primeiro ele tem essa capa aqui, depois eu vou ter um guia de estilos que vai te falar a fonte que a gente está usando, vai te falar o background, as cores que a gente está usando e os componentes que a gente vai usar também. Tem aqui, por exemplo, a nossa logo. E se você vier aqui na aba Projeto, você vai ver o design para desktop e o design para celular ou para telas menores. Beleza? Então a gente vai implementar isso daqui e você pode usar o Figma como orientação para você. Por exemplo, quando você for fazer o CSS, você quiser saber qual que é esse tom de verde, eu posso vir aqui e eu posso ver aqui, olha, nas cores, que é esse verde aqui, certo? Então, usem e abusem desse Figma que a gente está disponibilizando para vocês. Perfeito. Então, com isso, está revisado aqui tudo que a gente tem para fazer nesse projeto. E agora vamos começar lá no nosso código e entender quais são os arquivos que já estão disponíveis, o que a gente já tem pronto. Vamos lá. Estou com o VS Code aberto aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é olhar no meu package.json a estrutura, quais são as dependências que a gente tem aqui no nosso projeto. E a gente tem primeiro o React, que é a principal dependência, já que é a biblioteca que a gente está usando para construir a aplicação. Mas eu tenho algumas outras coisas. Eu tenho essa biblioteca aqui de ícones, Lucid React. Se você quiser utilizar algum ícone específico, vai estar disponível aqui para você. E a gente tem também as instalações que vêm por padrão no Vite, ou Vite, tá? Acho que é Vite o jeito mais certo de falar. A gente está usando essa biblioteca aqui, que é o Vite, para poder gerar a nossa aplicação React. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Se você procurar aqui Vite.js, você vai ver que tem toda a documentação aqui. E basicamente o Vite é uma ferramenta que ela vai te ajudar a construir aplicações front-end. Então ela vai fazer toda a configuração do React para você. Como eu já estou te entregando um template pronto, eu já fiz essa parte da instalação. Já está instalado o Vite. Mas caso você queira saber como instalar do zero, basta vir aqui na documentação e procurar. Não é complicado, tem aqui ó, React. E você pode inclusive testar pelo Stack Blitz direto no seu browser. Ou você pode seguir o passo a passo.
que eles têm aqui para você criar uma aplicação do zero, tá certo? Mas, no nosso caso, a gente já tem isso pronto, não precisa. Tá? Então já está aqui instalado o Vite para o React. E o próprio Vite ele já instala também o ESLint, que é uma ferramenta para encontrar erros no nosso código em tempo de escrita, antes de rodar, né? Pode mostrar no seu VS Code algum erro que tem aí no seu React. Maravilha! E aí você pode ver também que tem aqui esses comandos. Por exemplo, o comando dev, que ele vai rodar em ambiente de desenvolvimento a sua aplicação. E a gente vai fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui, olha, npm run dev. E ele está falando aqui, ó, Vite not found. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é instalar. Vou rodar um npm install. Porque como eu baixei essas bibliotecas, desculpa, esse repositório lá do meu GitHub, ele não tinha nada instalado. Então agora ele colocou aqui para mim a Node Modules, tá vendo? Então agora eu vou rodar um npm run dev. Beleza, e ele está rodando aqui nessa porta, ó, localhost 5174. Vou abrir no meu browser. E está aqui. Olha só o que a gente já tem na aplicação. Já tem toda a estrutura, mas essa parte aqui está vazia, tá vendo? Então aqui a gente vai instalar, a gente vai desenvolver a nossa lista de requisitos bonitinha, tá certo? Então vamos lá para entender o que já tem pronto de arquivo aqui além do package.json. Eu tenho aqui o meu arquivo vite.config, eu não vou precisar mexer nele a princípio, tá? Isso aqui é só a configuração inicial do Vite. Eu tenho o package.json que a gente acabou de mostrar. E aqui eu vou ter o index.html, que também eu posso alterar aqui, no caso o título, vou colocar aqui escutante. Mas eu não preciso mexer, além disso, não tem que trocar, por enquanto, tá? Aliás, aqui é importante mostrar que a gente tem a fonte já instalada, tá? Essa fonte Lexend. Caso você queira instalar outras fontes, você pode colocar aqui também, mas a princípio não vai ser necessário. Aqui eu tenho as configurações do ESLint, que são as configurações feitas para essa ferramenta que é o ESLint, para mostrar erros no nosso código, tá bom? Não precisa mexer também. Eu tenho o git ignore aqui, que ele vai ignorar pastas para elas não serem enviadas para o nosso Git. Então, por exemplo, eu não tenho que enviar Node Modules para o Git. Então, eu posso colocar ela aqui. E aí vem a parte importante. Eu tenho esse public aqui, é só o logo do Vite, tá? Não vou precisar mexer nele também. A parte mais importante para a gente é essa pasta src aqui, que seria o meu source, né? Então aqui vão ter todos os arquivos do nosso projeto. E a gente tem alguns arquivos padrões. Eu tenho o main.js, que ele simplesmente vai iniciar o nosso aplicativo, né? Vou colocar o meu app aqui dentro. Isso daqui já vem por padrão do Vite. E aí depois, esse main, ele está chamando o app. E esse app, tá vendo que ele está importado aqui, olha, do ./app, que seria esse cara aqui. E aqui tem os meus componentes da minha aplicação, que eu vou mostrar para vocês. Começando pelo Product Page. Antes disso, só mostrar o CSS. Aqui eu tenho um CSS global, que já está configurado com algumas coisas aqui. Por exemplo, a minha fonte. Isso daqui para padronizar todos os browsers, né? Colocar o margem 0, padding 0. Isso daqui também você não tem que mexer a princípio. Agora, dentro do app, é que vai começar a brincadeira mesmo. Aqui, se você pensar na nossa aplicação, a gente tem uma série de componentes, né? Você pode quebrar esses componentes de formas diferentes. Não existe um jeito certo ou errado, mas existem algumas boas práticas que você pode pensar. Porque, por exemplo, se você olha uma aplicação dessa daqui, você já tem em mente um exemplo, é isso daqui, olha. Eu tenho a minha navbar. Então, isso daqui pode ser um componente separado, pode ser um header. Além disso, eu tenho informações do produto. Olha, eu tenho aqui essas informações básicas do produto. Isso daqui pode ser um componente também. Além disso, dentro do componente, das informações básicas, eu tenho esse componente aqui, que é o meu componente de estrelas. Isso pode ser um componente também. Então, uma das coisas que a gente vai praticar nesse projeto é quebrar em componentes menores. E aí já tem uma estrutura de componentes criada para você aqui, que você pode trabalhar em cima dela. E aí é essa estrutura que eu quero te mostrar. O meu componente principal é o meu Product Page, que seria a minha página inteira. Então ele está aqui em componentes e eu coloquei todos dentro da pasta componentes, tá bom?
E eu tenho aqui primeiro a minha Product Page. E o que é que tem na minha Product Page? Olha só, já está quebrado em componentes. E é exatamente o que eu mostrei no desenho para vocês. Vamos voltar lá na página. Quais são os componentes que a gente tem aqui? Eu tenho primeiro o meu header, que está aqui. Depois eu tenho os detalhes do meu produto, né? E depois eu tenho a minha seção de reviews. Então esse daqui é são os meus componentes, que você pode ver exatamente aqui: Header, Product Details e Review Section. Dentro de cada componente, eu coloquei um arquivo CSS que está sendo importado aqui, tá bom? E aí, todos os CSS relacionados a esse componente específico, eles vão estar agrupados aqui no arquivo CSS com o mesmo nome do componente. E aí, isso daqui é uma estratégia para poder ficar um pouco mais organizado. E aí, você pode dar uma olhada aí com calma em cada classe que tem, se você quiser. Mas, basicamente, o que a gente tem de CSS aqui são as configurações para poder ficar a nossa página dessa forma aqui. Beleza? Então, primeiro, eu tenho a minha página do produto e eu tenho o meu header. O meu header, ele basicamente tem a logo e tem esse botãozinho aqui, que seria o logo do carrinho de compras. E aí é importante destacar esse detalhe também, que isso daqui é uma aplicação fictícia. A gente não vai implementar a funcionalidade exata de carrinho de compras, por exemplo, porque tornaria o projeto muito complexo. A gente está simplificando muita coisa para poder focar nas partes que importam para a gente aqui do React, que é essa base do React, tá certo? A gente vai ter outros projetos no Codante disponíveis para vocês que vão pegar essas partes um pouco mais complexas, de gerenciar estados maiores, fazer chamadas mais complexas para a API, mas nesse projeto daqui não é o nosso foco. E aí eu tenho então isso daqui como meu header. Além do meu header, eu tenho a página o componente de detalhes, que vai ter aqui o título, vai ter o preço, vão ter as estrelas, a descrição, as especificações do produto e assim por diante. E depois, o componente mais importante para a gente aqui vai ser o nosso Review Section. O que que tem aqui dentro dele? Eu tenho o título, que é esse daqui, ó, o que nossos clientes dizem, tá aqui. Só que agora é que vai chegar a nossa missão. Nós vamos continuar a implementação aqui. Então, agora que vocês entenderam qual que é a estrutura básica do nosso projeto, vamos colocar a mão na massa e começar a criar o nosso código para desenvolver primeiro a lista de reviews e depois o nosso formulário de reviews. Bora lá? Parabéns por ter chegado até aqui no nosso tutorial. Já teve muita informação, mas agora a gente vai de fato começar a programar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é continuar essa implementação aqui, fazendo primeiro o load dos nossos reviews. Então a gente vai consumir a API de reviews que está lá no nosso README. Então, o que eu vou fazer aqui para começar? Eu tenho que pensar como que é a forma de fazer uma chamada para a API dentro do nosso componente React. Tem várias formas diferentes, né? Mas um jeito comum é utilizar o UseEffect para isso. E aí, qual que é a ideia do UseEffect? Eu vou colocar ele aqui já de uma vez dentro do meu componente Review Section. Eu vou colocar UseEffect. O UseEffect ele é um hook do React e ele serve para gerenciar efeitos nos nossos dados que estão no front-end. Então, é basicamente, toda vez que acontece alguma coisa na aplicação, eu quero que tenha uma consequência. Seria tipo atos e consequências, né? Acontece alguma coisa que seria um efeito e você tem as consequências desse efeito. E as consequências desse efeito a gente vai colocar em uma função aqui. Seria tipo isso, as consequências. E aí, essas consequências eu passo a partir de uma função. Então aqui eu vou criar uma arrow function, que seriam as consequências do meu efeito. E aí, o que que eu vou colocar nessa função aqui? Eu vou fazer o que eu quero, que no caso aqui é carregar os reviews. Tá? Então, eu tenho que chamar a API aqui. Então, já estou comentando aqui para a gente poder implementar depois. E aí, um detalhe do UseEffect, que aqui nesse tutorial eu vou entrar na parte mais básica dele, porque o UseEffect ele pode se tornar um pouco mais complexo. Porque a gente pode ter muitos efeitos diferentes na nossa aplicação e isso acaba ficando um pouco mais complexo. Mas a gente está aqui pegando mais a parte básica
E aí eu vou explicar um pouco aqui do segundo parâmetro que eu passo para o useEffect, que é o meu array de dependências. Então, primeiro, eu tenho quais são as consequências, então tá essa função, e depois, o que é que vai gerar esse efeito. Então, se eu tiver uma variável, colocar essa variável aqui do meu estado, toda vez que essa variável se alterar, eu vou chamar essa função. É basicamente assim que funciona o useEffect. Só que no caso aqui, eu quero carregar os reviews. E qual que é o efeito que eu quero que aconteça para eu ter que carregar os reviews? É a página carregar. Basicamente, é quando eu entrar na página, eu quero exibir os reviews. Eu não estou dependendo de um efeito específico. Não quero que o usuário clique em alguma coisa, que o usuário digite alguma coisa. Eu quero simplesmente que a lista apareça assim que eu entrar na página. Então, quando eu tenho esse tipo de efeito, que ele depende apenas da página aparecer, eu vou colocar esse array de dependências vazio. Então, eu vou deixar ele aqui sem nada dentro. Então, aqui eu estou falando que toda vez que a página carregar, eu vou chamar essa função. E aí, dentro dessa função, eu vou carregar os reviews e vou chamar a API. Beleza? Então, esse é a primeira parte que a gente vai fazer para poder ler os dados da nossa API. E aí, como é que a gente faz para carregar, para chamar uma API? Talvez você já tenha estudado um pouco sobre a função fetch. A função fetch ela vai chamar o endereço e vai receber o retorno desse endereço. Qual que é esse endereço que eu vou chamar aqui? No caso, vai ser o que está lá no meu README, que é este cara aqui, olha. Vou copiar, vou colocar ele aqui e vou fazer a chamada. A gente sabe que a função fetch, ela retorna para a gente uma promise. Então eu vou ler essa promise aqui, utilizando o then. E eu sei que, eu vou passar para a linha de baixo, esse then, ele vai me retornar uma resposta, que eu posso colocar aqui como res, ou response. E o próximo passo que eu tenho que fazer, e aí isso daqui é uma característica da função fetch, tá certo? Se você tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada aqui no MDN Reference, você pode olhar em detalhes na documentação como que o fetch funciona. Mas basicamente o que é necessário para o nosso tutorial aqui é você entender que, primeiro, eu vou chamar a API, e essa API ela vai me retornar, é como se os dados eles estivessem em binário, tivessem um formato que não necessariamente o meu browser, o meu código aqui em JavaScript vai entender. Então eu tenho que converter para um formato que o JavaScript entenda. E aí esse formato é o JSON. Então eu tenho que fazer isso daqui, response.json. Agora o meu próximo then, aí sim vão ter os meus dados. Vou colocar aqui data. E agora eu vou colocar aqui um console log data. Vamos ver se isso daqui deu certo. Vou carregar a minha página e vou olhar o meu console. Olha aqui o meu console. Deu um problema aqui, deixa eu ver. A API não foi encontrada. Vou recarregar a página aqui. Percebi que tem um errinho aqui no nosso endereço da API. Depois eu tenho que corrigir lá no README, tá? Mas aqui eu tenho que colocar o endereço API/reviews. Tava faltando esse trechinho aqui, tá bom? Agora deixa eu salvar e vou ver se tá certo agora. Vamos ver. Vou recarregar a página. Agora ele trouxe aqui um array contendo 10 reviews, que são os reviews que já estão salvos na nossa API, tá certo? Então com isso a gente já conseguiu fazer essa etapa aqui, que é ler a nossa API, chamar a nossa API. E aí eu já vou fazer com vocês aqui uma coisa que é interessante, que é a gente quebrar o nosso código, separar o nosso código, na verdade, em funções que façam sentido estarem juntas. E se eu coloco um fetch aqui no meio do meu componente, fica um pouco bagunçado. Então, para isso, a gente vai criar um novo arquivo, onde a gente coloca todas as nossas funções relacionadas à chamada de API. E esse arquivo a gente costuma chamar de service. Então, eu vou abrir aqui os meus arquivos e eu vou criar uma nova pasta aqui fora, que vai ser a minha pasta services. E aqui eu vou criar um novo arquivo que vai ser o meu review service.js. E aqui dentro eu vou criar uma função que vai ser a chamada disso daqui, tá? E essa função vai ser o seguinte: eu vou criar uma função aqui separada que vai ser assíncrona, async function get reviews. E aí eu vou
dentro dessa função, eu vou fazer exatamente o fetch que eu fiz aqui. Só que agora eu vou reescrever esse fetch de uma forma que eu acho que fica um pouco mais legível, tá? Isso é mais uma opinião pessoal minha. Porque quando você tem promises, você pode usar tanto o then quanto o await. Aqui dentro eu não usei o await porque dentro do effect eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso transformar o meu effect em uma função assíncrona. Então eu tive que usar o then aqui. Mas agora como eu vou passar essa função para fora, eu prefiro utilizar o async. Então o que eu faço aqui, olha. Ó, já fiz na verdade, desculpa. Eu já transformei ela em async. Agora eu vou fazer um await aqui. E eu faço o seguinte. Const response é igual await fetch. Dessa forma aqui. Isso aqui eu vou tirar por enquanto. E aí eu vou fazer uma verificação aqui. Caso a minha response ela não esteja ok, então eu coloquei aqui, ó, negação do ok. Eu vou lançar um erro. Então eu vou colocar aqui throw new error e vou falar erro ao buscar os reviews. Isso é só um tratamento de erro caso tenha algum problema com a nossa API. É uma boa prática você fazer isso daqui. Se não tiver nenhum erro, aí eu vou pegar desse fetch aqui, eu vou pegar o data. Então eu vou fazer uma desestruturação do data e vai ser o meu await response.json. Beleza? E aí depois eu vou retornar o data aqui. E aí, caso tenha ficado um pouco confuso essa função aqui, deixa eu tentar explicar com mais calma para você. Eu tenho aqui esse fetch. A minha função está fazendo basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu estou verificando isso daqui, olha. Isso aqui é uma coisa que eu coloquei a mais. E aí, ao invés de fazer com o then, eu estou usando o await, porque eu acho que fica um pouco mais legível eu colocar em cada linha essas etapas. E a outra coisa que eu estou fazendo aqui também é que o formato da minha API, isso é uma característica da minha API. Ela retorna um objeto e dentro desse objeto ele vai ter um array que vai ter isso aqui, ó, data, dessa forma, tá vendo? O formato que a minha API retorna é esse JSON aqui. E aí o que eu posso fazer? Ao invés de ter que pegar objeto e retornar assim, olha, objeto.data, o que eu posso fazer? Eu posso, deixa eu tirar isso aqui só para não confundir. Eu poderia fazer dessa forma aqui, eu recebo o objeto e retorno o objeto.data. Só que eu prefiro fazer o seguinte, eu já vou desestruturar o data direto aqui, tá bom? Você pode fazer isso que vai ficar um pouco mais legível, né? Fica menos verboso também, você não precisa declarar o objeto. Você pode já pegar ele aqui direto, tá bom? Então tá aqui a nossa função. E agora o que eu vou fazer? Deixa eu só colocar um console log para a gente ver se está funcionando também. Vou colocar aqui, ó. No console log, eu vou falar que está aqui dentro do service. E agora, aqui dentro, ao invés de chamar esse fetch, eu vou chamar a função getReview. E eu tenho que fazer o import dela aqui, tá bom? Não funcionou aqui o meu auto-import. Deixa eu ver. Então, eu vou importar manualmente. Como é que eu faço o import aqui? Eu vou fazer import. Ah, deixa eu ver se eu fiz o export. Faltou isso daqui, né? Eu tenho que exportar também o meu getReview. Então, agora que eu exportei, eu vou tentar importar aqui. Aí, foi. Se eu aperto Ctrl espaço aqui no VS Code, ele vai pegar aqui o caminho e vai fazer o import para mim automaticamente, tá bom? Então, ele pegou essa função e agora eu vou chamar a função aqui. Certo? Vamos ver se vai continuar exibindo no meu console. Tá aqui. Maravilha, tá exibindo dentro do console. Perfeito. E aqui eu tô... Ah, tá aqui, ó, service, né? Service continua exibindo. Perfeito. Então aqui está a nossa chamada da API. Então a primeira etapa que eu queria fazer com vocês está concluída, que é a gente fazer essa chamada do service. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero exibir esses dados na tela. Então, para exibir os dados na tela, eu preciso salvar primeiro eles no meu estado e depois exibir a lista. E é isso que a gente vai fazer na próxima etapa. Perfeito, pessoal. Já estamos avançando mais na nossa aplicação. Já conseguimos ler os dados da API. Agora eu vou pegar esses dados e eu quero exibi-los na minha
página. E para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar esses dados em algum lugar no nosso front-end. E talvez você já tenha pensado que esse lugar, o lugar correto para você salvar esses dados é no seu estado do React. E aí, como é que eu faço isso daqui então? Eu peguei os dados aqui. O meu getReviews está aqui dentro. Se eu fizer isso daqui, um .den, eu vou ter todos os reviews aqui disponíveis para eu fazer alguma coisa. E qual que vai ser essa coisa que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou salvar no meu estado. Então, para salvar no meu estado, antes eu vou criar o estado aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um const reviews e set reviews é igual use state. Então, aqui eu tenho essa função que vem do React, que é um hook, né? O useState, que ele vai definir qual é o estado da minha aplicação, que no caso aqui eu vou criar essas duas variáveis. Aqui eu tenho a variável onde vão ficar os reviews mesmo, e aqui eu tenho a função que vai setar os reviews que eu quiser. Então, o que eu tenho que fazer para juntar esse quebra-cabeça aqui? Eu tenho o meu useState e eu tenho aqui os dados vindo da API. Como é que eu vou conectar? Eu tenho que pegar esses reviews da minha API e colocar nesse review aqui. Inclusive, uma coisa que você tem que tomar cuidado é não confundir esses dois nomes. É interessante você utilizar nomes diferentes para essas variáveis, porque aqui eu tenho o meu estado e aqui eu tenho que ver da API. Então, eu vou colocar aqui, ó, API Reviews, tá? Só para diferenciar os dois. E aí, como é que eu pego esse cara e jogo ele aqui? Você tem que fazer o seguinte, set reviews. Então, essa função aqui, ela serve para atualizar esse valor. E aí eu coloco aqui o meu API Reviews, certo? Olha só, é simples, né? Tem muitos detalhezinhos aqui, né? Porque tem uma função dentro da outra, que tem then, porque isso aqui é uma promise. Mas no final, o quebra-cabeça se junta aqui. E agora aqui dentro dessa variável Reviews, vão estar salvos os reviews que vieram da API. E agora, eu vou te passar uma dica que vai deixar o seu código ainda mais simples, que é o seguinte: tem uma forma de reescrever essa função aqui, que acho que talvez se você não conhece, você vai ficar até impressionado ou impressionado. Você pode simplesmente passar essa função aqui, ó, set reviews. Quer ver? Dessa forma. O que isso aqui está fazendo, tá? Isso é uma abreviação do JavaScript, que se isso daqui é uma função, ele vai receber todos os parâmetros do then e vai chamar a função passando os parâmetros. É basicamente o que a gente fez aqui. Eu recebi os parâmetros e chamei uma função passando os parâmetros. Se eu fizesse simplesmente isso daqui, set reviews, vai ser a mesma coisa. É legal, né? Isso aqui é uma dica do JavaScript para vocês. E aí, olha como é que ficou simples o nosso código, né? O que eu sei que está acontecendo aqui? Basicamente, eu posso ler isso daqui como se eu estivesse lendo uma linguagem comum. Então, primeiro eu busquei os reviews, get reviews, depois setei os reviews. Então, primeiro eu leio, depois eu escrevo. Olha que legal que ficou isso aqui, muito legível, né? Isso daqui funciona. Então, com isso, a gente já pegou os dados da API. Agora eu quero exibir os dados na tela. E para exibir os dados na tela, eu vou vir agora para o meu HTML aqui. E eu vou criar aqui dentro uma div. E agora, como é que a gente tem que fazer para exibir dados em lista? Eu tenho uma lista de reviews. Como é que eu exibo? Provavelmente, se você já deu uma estudada no React antes, você sabe que a gente utiliza para isso uma função do JavaScript que se chama map. O que a função map faz? Ela vai percorrer um array. Qual que é o array que a gente vai percorrer aqui no caso? Vai ser o reviews. Eu vou colocar aqui reviews.map. Só que é importante lembrar dentro do React, do JSX, eu colocar isso daqui entre chaves, né? E aqui então eu vou fazer um reviews.map. E o que vai acontecer? Eu vou pegar cada review e vou chamar uma função para esse review. E essa função, ela vai ter que retornar alguma coisa. O map, então, ele percorre um array e ele chama uma função para cada item do array e retorna alguma coisa com base nessa função. Então é isso daqui. E qual que é a coisa que a gente vai retornar aqui no caso? Vai ser o meu JSX, ou seja, vai ser um componente. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, uma outra div. E dentro dessa div eu posso colocar dados. Por exemplo, review.name.
Só que aqui eu tenho que receber o review, tá? Então aqui essa função que eu estou chamando para percorrer o array, ela vai receber por parâmetro o review. Dessa forma aqui. Então eu posso acessar agora cada review isoladamente a partir dessa variável review, tá? Então é isso daqui, ó. Esse é o array, ou seja, isso aqui contém todos os reviews e isso daqui é cada um dos reviews, certo? E agora eu consigo acessar o nome, por exemplo, da pessoa que fez o review. Deixa eu salvar isso daqui e vou rodar lá para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, tá me dando um erro aqui que está falando que eu não posso ler as propriedades de undefined. Eu estou tentando ler o map de undefined. O que quer dizer? Quando eu fiz esse map aqui, o meu reviews ele estava undefined. Por quê? Porque quando eu declarei o meu useState, se eu não passar nada aqui, ele vai começar o estado como undefined. Então eu tenho que passar um valor. E qual que é esse valor que eu passo? É um array vazio. Por quê? Porque no início não tem nenhum review ainda. Então eu vou colocar o meu array vazio, certo? Agora eu vou salvar. E agora, olha aqui, legal. Já apareceu o nome de todo mundo aqui, tá vendo? O nome de cada pessoa. Se eu colocar aqui, por exemplo, stars, vai me mostrar quantas estrelas cada pessoa deu no seu review. Então, a partir disso, eu já tenho aqui dentro do meu review, eu tenho a quantidade de estrelas, eu tenho as informações de cada review, eu já tenho disponíveis aqui para mim. E agora eu vou corrigir esse problema que está dando aqui, olha só. Quando eu faço um map dentro do React, eu tenho que passar uma key, que é uma chave para identificar cada elemento. Isso é importante para o React, para ele poder saber quando alguma coisa alterar na sua lista. Se você tem uma lista de vários elementos e alguma ação do usuário, alguma coisa, altera a sua lista, o React ele precisa renderizar essa lista de novo. E para saber o que ele tem que atualizar, ele vai utilizar essa key aqui. Então é importante que esse valor seja um valor único. E no nosso caso, a gente tem o ID do review, que vem lá da nossa API, que a gente pode utilizar como a nossa key, certo? Então ele vai continuar funcionando, só que agora ele parou de dar aquele erro aqui, falando que estava faltando uma key. Então com isso a gente está já utilizando o map para poder listar, está funcionando, só que agora a gente tem que ir além e criar o nosso card de fato, que seria o lugar que vai mostrar certinho todas as nossas informações. Então vamos lá no nosso Figma para vocês verem o que a gente tem que fazer aqui. É esse cardzinho aqui, tá vendo? Olha. Então tem um nome, uma data, as estrelas e o comentário em si. E a gente vai fazer isso daqui na próxima aula. Pessoal, que bom que vocês já chegaram até aqui. E agora o que a gente tem que fazer é começar a implementar, de fato, os dados aparecendo no nosso front. Porque até agora a gente conseguiu ler lá do back-end, beleza. Só que a gente quer exibir da forma como o nosso design está esperando. Então a gente tem que fazer algumas implementações aqui. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês os próximos passos. O que eu vou fazer aqui então? Eu não vou de cara colocar todos as minhas informações aqui. Eu vou criar uma estrutura para ficar um pouco mais organizado. E essa estrutura, primeiro eu vou colocar uma classe aqui, porque eu vou precisar alterar o CSS, que vai ser o meu reviews-container. E aí aqui dentro, para cada review, eu vou exibir alguma informação. Eu poderia criar aqui dentro o meu card, direto aqui, colocar todas as informações aqui dentro. Só que uma boa prática nesse caso é eu criar um componente separado para os meus reviews. Por quê? Porque caso a minha aplicação cresça, caso eu queira reutilizar esse componente, fica mais fácil. Além disso, o código fica mais organizado, porque aí eu não preciso deixar todas as informações aqui nesse mesmo arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser o meu reviewcard.jsx. E eu vou criar também o meu reviewcard.css. Então aqui os nossos dois arquivos já. E agora eu vou criar o card de fato aqui, as informações que estariam aqui dentro, eu vou passar lá para dentro do meu componente. Então como é que vai ser esse meu componente? Vamos abrir aqui o arquivo, cadê? Review card. Vou fechar aqui a barra lateral. E aqui primeiro eu vou importar o meu CSS, então já vou colocar aqui reviewcard.css.
E agora eu vou começar a criar o meu componente. Vou fazer um export default function review card. E agora esse review card ele vai receber alguns parâmetros, que vão ser as informações do review. Os parâmetros no React a gente chama de props. E como é que a gente recebe props aqui? As props elas vêm dentro de um objeto e aqui dentro eu vou colocar o nome desse objeto aqui, da propriedade que a gente vai querer. No caso vai ser review, certo? Então eu vou criar esse daqui. E aí aqui dentro eu vou retornar o meu JSX, que vai ser primeiro uma div. Dentro dessa div eu vou colocar uma classe que vai se chamar review. Aqui dentro do meu review, primeiro eu vou criar um review header. Aqui dentro do meu header, eu vou ter o meu nome, que seria o nome da pessoa, né? Então eu vou colocar aqui p class name, vai ser review name, e aqui dentro eu vou colocar aqui review.name. Então aqui eu vou exibir o nome da pessoa. Vou duplicar isso daqui e vou trocar agora para date. Tá? Então vou ter esse P aqui que vai ser a minha data. Daqui a pouco eu vou corrigir essa data aqui certinho, tá bom? Eu vou corrigir porque a gente vai ter que formatar essa data, mas isso aqui eu faço depois. Aqui embaixo agora, depois do meu header, então eu acabei o meu header aqui. Agora eu vou criar as estrelas, que vão ser o meu review stars. E aqui dentro eu vou deixar vazio por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer as estrelas também. E agora eu vou colocar por fim o meu review description, que seria o comentário que a pessoa deixou lá. No caso aqui eu vou colocar review description, tá bom? Description. Desse jeito. Então essa aqui é a estrutura do meu card e eu tenho algumas coisas ainda para implementar que eu vou fazer daqui a pouquinho. Antes, vamos só corrigir esse problema aqui. Você pode ver que ele está reclamando que está faltando props validation, tá? O que é o props validation? Caso você se depare com esse erro aqui, é porque o React ele espera, na verdade o ESLint ele espera que você fale para ele quais são os tipos das props. Isso é uma forma de fazer tipagem de props. Só que hoje em dia isso não é tão utilizado mais, porque hoje em dia a gente utiliza muito mais TypeScript. Nesse projeto a gente não está utilizando TypeScript porque não é o principal foco aqui, né? Não é o nosso objetivo entrar em detalhes do TypeScript, porque ficaria muito complexo o projeto. Então a gente não vai preocupar com Prop Validation aqui, não vai ser o objetivo desse projeto. Por isso nós vamos desabilitar essa regra e eu vou mostrar para vocês como é que você pode desabilitar uma regra do ESLint. Só que se você for fazer isso, tome bastante cuidado para não sair desabilitando todas as regras, porque é interessante, o ESLint, essas regras elas te ajudam a encontrar erros. Só faça isso daqui caso você saiba o que você está fazendo, que você quer mesmo desabilitar alguma coisa. Para desabilitar, você vem aqui nas regras e eu vou digitar o nome da regra, então vou colocar aqui a regra que é React-PropTypes, esse é o nome da regra. Eu vou colocar aqui off, para desabilitar. Agora ele vai parar de reclamar daquele errinho aqui, tá certo? Então pronto. Agora eu vou salvar esse arquivo. E vou continuar a implementação. Primeiro vou voltar aqui no meu review section e vou vou importar aqui o componente que a gente acabou de criar, que é o review card. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que passar essa prop, então eu tenho aqui as informações do review. Eu vou passar via prop aqui. Então eu vou colocar aqui review, que é esse review aqui. Só para vocês entenderem as peças do quebra-cabeça se conectando. Vamos lá, o passo a passo de novo. Chamei a minha API. Depois eu escrevi os dados da minha API no meu estado. Então agora, essa variável aqui, reviews, tem todos os reviews que vieram da API. Ok? Próximo passo. Peguei esses dados que vieram da API e fiz um map nesses dados. E aí, para cada review, ou seja, o meu map ele está fazendo uma iteração. Para cada item, eu estou pegando esse valor e passando ele dentro do meu card. Então está aqui, review é igual a review. O que é isso daqui? A prop dentro desse card, que é review,
ela está recebendo o review. Fica o mesmo nome aqui, fica um pouco confuso, né? Mas é meio que uma prática comum você utilizar esse mesmo nome aqui, não tem problema. No final das contas, lá dentro do meu review card, quando eu entrar lá, você vai ver que aqui dentro tem essa variável review, que é exatamente o que veio lá da minha API. Então, essas são as peças do quebra-cabeça se conectando, tá? E aqui eu tenho que lembrar de passar o meu key. Aqui eu vou colocar então key é igual a review.id. Beleza? Então tá aqui o nosso map com o nosso componente. Vamos ver o que já está sendo exibido lá na API, lá na aplicação. Olha só, já está exibindo tudo aqui, só que está faltando um pouco de estilo aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora é implementar o nosso CSS. Volta aqui no nosso código. Vou abrir agora o arquivo reviewcard.css para fazer algumas implementações. Antes eu vou abrir até o review section, porque aqui também tem o section container, né? Vou criar aqui o reviews container e aqui eu já vou colocar algumas informações. Aqui eu vou colocar primeiro o display flex, vou colocar o flex direction column, vou colocar um gap de 46 pixels e vou colocar um margin top de 46 pixels. Esses valores eu não tirei da minha cabeça, eu fui lá no meu Figma, que está aqui, e eu posso utilizar aqui, olha, eu posso colocar aqui no modo de desenvolvimento e você consegue ver, tá vendo? Olha só, aqui esse rosinho aqui, 46, tá vendo? Olha, isso aqui eu sei que são 46 pixels, por isso eu utilizei 46 aqui. Então eu não tirei da minha cabeça. Beleza, então tá aqui a minha estrutura do meu reviews container. Agora eu vou voltar lá no meu outro arquivo, que é o reviewcard.css, e vou começar a editar ele aqui. Primeiro eu tenho a classe review. Nessa classe eu tenho um display flex, eu tenho um flex direction, que é column, eu tenho também um padding bottom, que é 46 pixels, e eu tenho um border bottom, que é 1 pixel solid, e a cor dele é essa daqui, 525252. Também não tirei da minha cabeça, está lá no meu Figma. E eu vou colocar também um gap de 8 pixels. Legal. Vamos ver se já alterou alguma coisa. Aí já separou, olha só, já está tomando forma o negócio aqui. Então essa classe eu coloquei aqui, olha, essa borda, ela vai fazer esse papel do divider aqui, do meu separador. Legal. Próximo passo. Vou criar uma outra classe aqui. E aí é um detalhe, os detalhes que fazem a diferença. Repara aqui, olha, o meu último elemento, ele tem essa borda aqui. Só que no meu design, o meu último elemento, ele não tem borda. Porque o último elemento ele já vai direto para o formulário, tá vendo? Não tem borda aqui. Então eu vou remover a borda desse último elemento. Então eu vou colocar review last, dois pontos, last child. Então o último elemento dos meus reviews, eu vou querer que ele não tenha border bottom. Certo? Então coloquei aqui. Agora repara lá na aplicação, o último não tem mais, tá vendo? Perfeito. Próximo passo, vou colocar review name, font size 20 pixels, font weight 700. Também peguei isso do Figma. Próximo passo, review date. Vou colocar font size 12 pixels, font weight 300 e vou colocar a cor da fonte, que é color 949494. Então tá aqui, é esse cinza. Próximo passo, review description. Opa, deixa eu separar a linha aqui. Review traço description. E eu vou colocar aqui font size 16 pixels, font weight 300. Legal. E com isso eu finalizo esse arquivo aqui, vou salvar e já está aparecendo, só que está faltando duas coisas, né? A minha data e o meu,
as minhas estrelas. Então vamos voltar lá no nosso componente de card para implementar isso daqui. Primeiro a data eu coloquei errado aqui, tá? O que vem da API é created at. Para você ver o que vem da API, você pode pegar aquele endereço da API que está aqui no meu service e você pode colocar lá no browser que você vai ver o retorno da API. Tá vendo? Então tá aqui, ó, ID, name, description, e tem esse dado aqui que é o meu created at, que vai ser a data que a gente vai exibir. Só que talvez você já até percebeu o problema, né? Olha o formato disso aqui. Tá um formato ruim do usuário leigo. Olha como é que vai ficar aparecendo. Só que lá no meu design, ele aparece bonitinho. Por sorte, o JavaScript ele tem uma função que faz a conversão perfeita dessas datas aqui, sem precisar de bibliotecas externas. Essa função do JavaScript se chama intl. É isso daqui, olha. Vamos voltar no card. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui dentro. Como é que funciona esse intl? Deixa eu colocar bem organizadinho aqui, ó. Assim. Como é que funciona? Primeiro eu vou converter em uma data o meu review.createdAt. Então quando eu faço esse new date, eu estou convertendo isso daqui em um objeto de data do JavaScript. Depois eu vou utilizar a função toLocaleString. Na verdade nem precisa do intl, tá? Eu falei intl, mas só essa daqui já vai resolver. O intl é um pouco mais avançado até. Esse toLocaleString, eu vou passar algumas informações. Primeiro eu vou falar que é ptbr, para falar qual que é a linguagem que eu quero que seja convertido. E eu vou passar alguns dados a mais. Eu vou colocar o day, que seria o dia, eu quero que ele seja numérico. O mês, eu quero que ele seja longo, que vai ser por escrito. Então, por exemplo, ao invés de ser 10, ele vai escrever outubro. E o ano, eu quero que seja numérico. Isso daqui vai converter aquela data em um formato legível. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Já está aqui, olha, 26 de setembro. Tudo bonitinho, beleza? Então, com isso, a gente faz a nossa conversão de data e para o formato mais adequado para a gente. Agora, o próximo ponto é criar a nossa estrela, né? As nossas estrelas de review. E para fazer isso, eu vou colocar aqui dentro dessa div que estão o review stars, e eu vou pegar uma imagem. Se você reparar no nosso arquivo, a gente já tem no nosso projeto a pasta assets que tem aqui as estrelas certinhas, olha, tem a estrela verde e a estrela cinza. Então eu vou utilizar esse arquivo aqui. Então eu vou pegar aqui image src, e aqui eu vou pegar, por exemplo, star village, e eu vou passar um alt, que seria uma descrição para essa imagem. Vou colocar aqui star e pronto. E aqui eu tenho que importar esse arquivo. Então vou importar esse star village e ele vai vir do meu arquivo, da minha pasta assets /green. Deixa eu ver se vai mostrar aqui, assets /green star.svg. Aqui já exibiu uma estrelinha, tá vendo? E ao mesmo tempo eu vou pegar um star empty, que seria a estrela cinza. Então eu coloquei esse aqui, a estrela preenchida, que seria a verde, e a estrela vazia, que seria a cinza. E aqui, deixa eu colocar aqui melhor, ó, green star, gray star. Import. Aqui eu coloquei star empty from. E aqui eu vou colocar assets gray star.svg. Importei. Vamos ver se ele vai exibir as duas. Maravilha, está exibindo tanto a preenchida quanto a cinza. E aí, como é que eu quero exibir aqui? Se forem 5 estrelas, eu quero exibir 5 estrelas verdes. Se forem 4 estrelas, o review, eu quero exibir 4 estrelas verdes e uma cinza. Então, basicamente, onde não tem estrela, eu quero colocar a estrela cinza. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Qual que é o máximo de estrelas que eu tenho? Seria 5, né? E aí, eu vou pegar, então, e eu vou pegar a nota que a pessoa deu. Onde que está a nota que a pessoa deu? Tá aqui, olha.
review.stars. Vou pegar a nota da pessoa e eu vou renderizar a quantidade de notas que a pessoa deu de estrelas verdes, certo? Então vamos fazer isso aqui primeiro. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui array from length. O que eu estou fazendo aqui? Como é muito comum no React a gente utilizar o map para renderizar uma lista, no caso uma lista de estrelas, eu vou criar um array, porque eu tenho só um número, né? Isso aqui é um número, não é um array. Então eu vou criar um array com x elementos, sendo x o número de estrelas que a pessoa deu. Então eu vou falar isso daqui, length vai ser igual a review.stars. Então tá aqui, criei um array a partir do número de estrelas que a pessoa deu. Agora eu vou fazer um map, e esse map eu vou renderizar o quê? A minha estrela verde. E aqui eu vou pegar o index. Por que eu coloquei isso aqui, tá? Porque eu não vou utilizar nada do array que eu criei. Eu vou utilizar só o index. Porque eu não quero, não tem nada que me interessa dentro do array. Eu quero saber só se é 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Então eu vou pegar aqui esse tracinho para indicar que eu não vou pegar nada desse array e eu estou pegando o index aqui depois. Por que eu vou pegar o index? Eu tenho que passar uma key. Então tá aqui, key index. Então o que eu fiz aqui agora? Vou renderizar n estrelas, sendo n o número de estrelas que a pessoa deu lá no review dela. Vamos salvar nosso arquivo, vamos ver a página. Olha só, já está aparecendo aqui 5 estrelas, perfeito. Só que esse daqui tem 4 estrelas. Só que eu quero mostrar a estrela cinza para completar as 5. Mesma coisa aqui quando tem 3 estrelas. Então o que eu faço? Vou voltar aqui, vou fazer a mesma coisa, vou copiar e colar isso daqui. Só que, ao invés de exibir estrelas verdes, eu vou colocar aqui a estrela cinza, com o index também na key. Legal? Só que aí tem um problema aqui, né? Eu não quero mostrar 5 estrelas cinzas e 5 estrelas verdes. Eu quero, quando a pessoa der menos de 5 estrelas, eu tenho que saber quantas estrelas cinzas eu vou renderizar. E aí qual que é a conta que eu vou fazer aqui? 5 menos a quantidade de estrelas que a pessoa deu. Porque 5 é o total e aqui é o que a pessoa deu. Se a pessoa deu 3 estrelas, então eu vou fazer 5 menos 3 é igual a 2. Então eu vou exibir 2 estrelas cinzas, certo? Vamos ver se isso daqui deu certo? Tá aqui, 3 estrelas mais 2 cinzas. 4 estrelas mais 1 cinza. 2 estrelas mais 3 cinzas, beleza? Então funcionou. E agora a gente criou o nosso componente com as estrelinhas aqui. E aí vocês podem ver que com isso a gente já terminou essa parte que é a lista das nossas estrelas. Olha que legal, está funcionando perfeitamente e exibindo todos os reviews. Olha só, tudo que você já construiu pode ficar orgulhoso ou orgulhosa aí. Perfeito, agora é para a gente fechar com chave de ouro essa lista. A gente vai fazer só mais um caso, que é caso a lista não tenha nada. Caso não tenha nenhum review da API, a gente tem que exibir uma mensagem para o usuário. E é bem simples fazer isso, olha só. Eu tenho aqui no meu review section, eu tenho esse map que é feito a partir dos reviews que vierem. Eu posso colocar aqui uma nova parte que vai ser, eu coloco aqui entre chaves também e eu coloco reviews aqui. E aí eu posso ver o seguinte, se o reviews.length for igual a 0, eu vou fazer uma exibição condicional. Isso daqui é a renderização condicional, tá? Que é, eu coloco esse end aqui, que ele vai verificar. Se isso daqui for verdadeiro, ele vai renderizar o que tiver aqui. Pode ser, por exemplo, uma div. Deixa eu colocar aqui uma div de exemplo. Vamos lá. Div. E eu posso colocar... Opa, tá difícil aqui. Div. Eu posso colocar aqui, por exemplo, olá. Ele só vai exibir esse olá se essa parte aqui for verdadeira. É isso que a gente chama de renderização condicional. Essa condição ela tem que ser satisfeita para que a segunda parte aconteça. E é exatamente isso que a gente vai fazer.
Caso a lista não tenha nenhum elemento, ou seja, seja uma lista vazia, eu vou colocar a mensagem. Essa mensagem está lá no nosso README. Deixa eu voltar no README. Está aqui embaixo. Aqui. Sem avaliações até o momento. Vou copiar isso daqui e vou colar aqui, olha. Então, caso não tenha nenhum review, eu vou colocar aqui, sem avaliações até o momento. Vamos ver se isso aqui deu certo. Para a gente poder simular isso, né, eu vou tirar essa parte aqui, só para ficar vazia a nossa lista de reviews. Beleza, funcionou. Então, quando não veio nada da API, ele mostrou aqui, sem avaliações até o momento. Beleza? Então, eu vou voltar aqui e mais essa parte aqui está concluída. Maravilha, vamos seguir então para a próxima etapa, que vai ser a etapa final de construir o nosso formulário para cadastrar um novo review. Bora lá? Que bom que você chegou até aqui no tutorial. A gente já está na parte final, que é construir o nosso formulário. Tem alguns detalhezinhos que vão consumir um tempo para a gente construir aqui, mas não desiste, porque a gente já avançou muita coisa e você já está construindo coisa muito legal com o React. Bora lá. O que a gente tem aqui no nosso review? Eu tenho esse formulário que vai ter o nome, vai ter a quantidade de... o comentário que a pessoa vai fazer e a quantidade de estrelas. Esse form ele é relativamente simples. A parte que vai dar mais trabalhinho para a gente é essa interação aqui, olha, que está bem detalhada, que é quando eu passo o mouse, ele exibe as estrelas, e quando eu clico, ele seleciona. Então, para a gente fazer essa implementação aqui, vai demorar um pouquinho mais, e a gente vai ter que trabalhar, exercitar o nosso CSS, mas vai valer a pena, porque isso aqui é uma interação bem legal de construir. Então, vamos começar primeiro com o nosso componente aqui. Vamos lá. A mesma coisa que eu fiz para o meu Reviews Container, eu vou fazer aqui agora para o meu Reviews Section, né, para o meu formulário. Eu vou criar uma div, e essa div eu vou colocar uma classe aqui para ela, que vai ser o meu Review-Form-Container. E aqui dentro eu já vou colocar aqui um H3, que vai ser o meu Deixe seu review, que é esse título. E aqui embaixo eu vou criar um componente, vou deixar ele comentado por enquanto, já que ele não existe. Vou deixar o componente comentado aqui, que é o meu Review Form, tá? E a gente vai implementar esse componente daqui a pouquinho. Antes, vamos fazer o nosso CSS aqui. Então eu tenho aqui o Review Sections, que é o JSX, vou voltar lá no CSS e vou declarar essa classe aqui, que é o meu Reviews Form Container. Deixa eu ver se eu coloquei o nome certinho. Na verdade não é no plural, então tem que colocar aqui certinho. Beleza, e o que vai ter aqui dentro? Eu vou colocar uma margem top, que vai ser 46 pixels. Vou colocar também um padding top, que vai ser 46 pixels. Vou colocar um padding, que vai ser 16 pixels. Vou colocar um background color, que vai ser 2B, 2B, 2B. Também peguei isso lá no meu Figma. Vou colocar o border radius, que é arredondar a borda do meu elemento. E eu vou colocar 8 pixels. Além disso, eu vou colocar aqui o display sendo flex. Vou colocar o flex direction sendo column. E vou colocar um gap de 46 pixels. Perfeito, vamos ver como é que isso está ficando? Deixa eu fechar essa daqui e abrir a que a gente está construindo. Já criei aqui o meu cardzinho, tá vendo? Agora a gente tem que colocar o formulário dentro dele, mas o estilo dele já está aqui. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer então? Eu vou vir aqui e eu vou pegar dentro do meu arquivo Review Section e eu vou criar aqui o Review Form. Só que ele vai reclamar aqui que esse arquivo não existe, esse componente não existe. Então eu tenho que criar o componente aqui. Vou criar um arquivo reviewform.jsx e vou criar também o reviewform.css. Legal. E o que vai ter aqui dentro do meu review form? Vamos começar a implementar esse componente. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no nosso componente de card. Eu vou primeiro criar a estrutura e depois eu vou voltando e colocando as funcionalidades. Então, para colocar essa estrutura, eu vou colocar aqui primeiro um export default component function, export default function, que vai se chamar review form, que é o nome do meu componente.
Esse daqui não vai receber nenhuma prop, então aqui eu posso deixar vazio. E aqui eu já vou retornar, return, e vou colocar a estrutura. A minha estrutura vai ser um formulário, que ele vai ter uma classe, que vai ser review-form. Dentro desse formulário vai ter uma div, que vai ter a seguinte classe, formGroup. Eu vou fazer vários forms groups aqui, vocês vão ver. Esse form group, ele vai ter uma label, que é para o name. E a label vai ser nome, beleza? E aqui dentro eu vou colocar um input, que é do tipo texto, que vai ter o ID name, vai ter o value, por enquanto, vazio. Então eu vou colocar aqui um array vazio. Vai ter um onChange. Aliás, isso daqui eu vou deixar para implementar depois, tá bom? Para a gente não avançar muito de uma vez. Isso aqui a gente vai voltar e colocar depois o value e o onChange. E vou colocar também um required aqui para falar que é um campo obrigatório. Então esse aqui é o meu form group, que está relacionado ao input de texto do nome da pessoa. Depois eu vou colocar aqui uma outra div, que vai ser um outro form group, form-group, e dentro aqui eu vou colocar a mesma coisa, posso até copiar e colar e ir alterando. Então aqui, ao invés de ser name, vai ser description, e aqui eu vou colocar review, que esse aqui é o review que a pessoa vai escrever. E o tipo do input daqui vai ser text area. Na verdade, ao invés do input, eu vou trocar aqui para text area. Porque aí, o que é text area, né? Ele é aquele input para você colocar muito texto. Então, ao invés de ser o input text, eu coloco direto o componente text area. O ID dele vai ser description. E ele também vai ser required. Perfeito. Aí agora, eu fiz então o nome, o review. O próximo group que eu vou fazer aqui, então vamos lá, form group, vai ser para as estrelas. Então vou colocar aqui a mesma coisa, label, só que aqui vai ser stars. E aqui eu vou escrever estrelas. Só que aqui eu vou separar em outro componente. Também, para não ficar muito complicado, né, muita coisa no mesmo arquivo, eu vou separar isso aqui em outro componente. E eu vou fazer isso daqui a pouco. E para finalizar essa estrutura, eu tenho o meu botão, que é um botão do tipo submit, já que estou falando de um form, né? E aqui eu vou colocar enviar. Beleza. Então essa daqui é a minha estrutura. Deixa eu salvar. E agora eu vou importar ele aqui certinho. Importei com o Ctrl espaço. E vamos ver como é que está aparecendo. Olha só que coisa horrível, né? Está aparecendo aqui tudo com o estilo avacalhado. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos implementar o CSS para ficar bonitinho. Vamos lá. Eu tenho já o meu arquivo reviewform.css e eu vou começar a criar esse CSS aqui. Primeira classe, reviewform. Vou colocar displayFlex. Vou colocar flex direction column. Um gap de 24 pixels. Uma margem, faltou um ponto e vírgula aqui. Vou colocar aqui margem 0 alto. E vou colocar a largura 100%. Esse é o meu formulário. Dentro do formulário eu tenho o form group, que vai ser também display flex direction column, e vai ser por fim um gap de 8 pixels. Perfeito. Depois disso, dentro do meu form group, eu vou ter as labels. E essas labels elas vão ter um tamanho de fonte que é 16 pixels e o peso da fonte, font weight, vai ser 300. Legal. Agora nós vamos fazer a estilização dos campos. Então eu vou colocar aqui dentro do form group input e vou colocar junto com ele também dentro do form group, vou colocar text area. Dessa forma. E qual vai ser o estilo desses caras aqui?
Por que eu coloquei eles juntos? Primeiro detalhe, é porque eles vão ter um estilo em comum. Então eu não preciso duplicar todo o estilo, eu posso colocar aqui como uma vírgula. E aí qual que vai ser esse estilo? Primeiro, vou colocar o border radius, que vai ser 8 pixels. Vou colocar uma cor de fundo, background, que vai ser 3F, 3F, 3F. Vou colocar borda none. Vou colocar padding 12 pixels. Vou colocar a cor do texto para ser branco, então FFF. A font family vai ser Lexend, que é a fonte principal que a gente está usando. Font size vai ser 16 pixels. Font style vai ser normal. Font weight vai ser 300 e line height vai ser normal. Beleza? Então tá aqui. E por fim eu vou colocar também um form group text area. Esse daqui ele não vai se aplicar ao input, por isso eu estou separando ele aqui. Eu vou colocar um tamanho mínimo, min height, uma altura mínima de 100 pixels e vou colocar o resize vertical. Beleza. Agora a gente fez todos os campos, vamos ver como é que está ficando. Deixa eu salvar aqui. Tem que importar esse arquivo CSS, tá? Faltou isso aqui, olha. Import /review form.css. Aí, agora sim. Tá vendo? Olha, ele já pegou as labels estão certas, e os campos de input e o campo de review estão certos. Agora tá faltando o quê? Esse botão aqui. Então vamos lá e vamos fazer o botão agora. Volta lá no arquivo CSS e vamos continuar fazendo o botão. Para o meu botão eu vou fazer o seguinte, button, e vou colocar aqui um seletor do tipo. Como eu só tenho um botão de submit, eu vou fazer o seletor direto aqui sem a classe. Muito cuidado para usar esse tipo de seletor, tá? Porque se a sua aplicação crescer, provavelmente ela vai ter outros botões do tipo submit. E quando você faz esse seletor aqui, você pega todos os botões do tipo submit. Então o ideal é você colocar uma classe para esse botão. Mas aqui eu queria mostrar, até para vocês ficarem atentos e atentas enquanto a esse tipo de coisa, eu queria mostrar esse tipo de seletor que você pode usar também e relembrar isso aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O background color desse botão, ele vai ser um verde bem específico, que está lá no Figma também. Eu estou com ele aqui já, é 6AE A4A. Então é esse verde aqui. A cor do texto vai ser branco, então vou colocar FFF. Não vai ter nenhuma borda, então border none. Padding vai ser de 10 pixels no eixo X e 20 pixels no eixo Y. Agora, font size 16 pixels. Font weight de 600. Border radius de 8 pixels. O cursor pointer. E vou colocar uma transition para poder ficar mais bonitinho na hora que a pessoa passar o mouse. Vou colocar o background color para ele fazer uma transição de 0,3 segundos com a função easy. Beleza? E por fim eu vou colocar aqui um hover. Então vou pegar esse mesmo seletor aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui um hover. Quando a pessoa passar o mouse em cima, eu vou trocar o background color para ser um verde um pouquinho mais escuro, que vai ser esse verde daqui, 5CD93D. Opa, e agora eu posso fechar aqui e pronto. Vamos ver se deu certo. Aí tá o meu botão aqui, quando eu passo o mouse, tá vendo que é bem suave, tem uma animação aqui para poder trocar a cor do meu background do botão. Então com isso tá aqui a nossa estrutura básica, tá faltando a parte das estrelas que a gente vai fazer agora, que é um pouquinho mais detalhado, então vai demorar um pouquinho mais.
Então, por enquanto, a gente já finaliza essa etapa que é construir a estrutura do nosso form e vamos para a próxima aula, onde a gente vai construir esse componente aqui com as nossas estrelas. Bora lá! Pessoal, agora a próxima parte é a gente construir as estrelas e quando a pessoa passar o mouse tem aqueles efeitos que eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo para vocês entenderem qual que é o ponto principal aqui da construção. A gente tem 3 estados na estrela. Ou ela está selecionada, quando é 5 estrelas, a estrela vai estar mais acesa quando ela está selecionada. Quando eu passo o mouse, a estrela vai ficar um pouquinho mais apagada. Ela pode estar cinza, que é o caso que o mouse não está em cima dela, ou ela pode ficar com esse verdinho mais apagado, que é o caso que o mouse está em cima dela. Então a gente tem esses 3 estados. Ela cinza, ela com o verdinho apagado e ela com o verdinho normal. E a gente tem que criar uma lógica para poder fazer cada uma dessas coisas aparecer no momento certo. Qual o momento que eu tenho que exibir o verde mais apagado? Qual o momento que eu tenho que exibir o cinza? Então exige uma lógica que a gente tem que implementar e a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos lá para o código. Dentro do meu arquivo Review Section, que é o arquivo principal que a gente está trabalhando aqui, a gente tem o nosso Review Form. E dentro do nosso Review Form, eu criei aqui esse comentário que é separar o componente. E a gente vai fazer isso agora. Eu vou criar o componente que vai ser o meu Stars Rating. Que seria a minha avaliação de estrela, né? E eu vou criar o arquivo para esse componente aqui. Vou criar um novo arquivo, starsrating.jsx. Vou duplicar. E o segundo eu vou trocar para CSS. Beleza. Já vou fazer o import aqui para eu não esquecer. O import do CSS, vou colocar aqui starsrating.css e já vou criar aqui, eu vou export the full function starsrating e vou retornar aqui uma div olá. Por enquanto, só essa estrutura básica, tá? E agora a gente vai implementar de fato o nosso componente. E antes disso eu já posso inclusive pegar ele aqui, importar, para a gente ver se está aparecendo. Olha só, apareceu o olá que eu acabei de colocar lá. Então, deu certo o meu import. Agora vamos ao que interessa, que é, de fato, programar esse componente. Nós vamos dividir por etapas aqui. Primeiro eu vou implementar a parte do mouse, que é quando eu passo o mouse, vai exibir as estrelas lá, mais apagadinhas, e depois eu vou fazer a parte de selecionar mesmo, porque aí a gente já vai ter que conectar isso com o nosso formulário, para saber qual que está selecionado. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar criando um estado, que vai ser o seguinte, vai ser o meu hovered star, para saber onde está passando o mouse em cima. Então vai ser esse estado aqui, set hovered star. E aqui eu vou fazer um use state, desse jeito. E eu vou colocar um valor um pouco incomum aqui, que vai ser um -1. Que é só para saber, o -1 é quando não estiver passando o mouse em cima de nenhuma estrela. Poderia ser outro valor aqui, poderia ser -999, poderia ser qualquer coisa. É só para eu entender que não está passando o mouse em lugar nenhum, quando tiver com -1, tá? Isso aqui, o -1 é um valor arbitrário. E essa variável a gente vai usar ela daqui a pouco para poder registrar onde a gente está passando o mouse. Agora, o que a gente vai fazer? Vai criar a estrutura para colocar as nossas estrelas. E aí eu vou colocar uma classe específica aqui, que vai ser o meu Stars Rating. E eu vou começar a criar uma estrutura aqui dentro, que é o seguinte. Eu vou exibir 5 estrelas. A primeira coisa que eu vou fazer é exibir 5 estrelas. A gente fez aquela ideia lá do Array From, certo? Eu posso fazer isso aqui também, só que eu vou fazer de um jeito um pouco diferente nesse caso, porque vai facilitar a minha vida. Eu vou colocar direto aqui no código meu array. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu estou fazendo isso aqui direto? Isso aqui é estranho, né? Eu estou colocando um array aqui dentro. Pode parecer um pouco estranho, mas é possível fazer isso aqui. O JavaScript, o React permite que você coloque os seus dados aqui dentro. E apesar de que talvez não fique tão legível se o seu array for muito grande, por ser um array bem pequeno, isso aqui é referente às 5 estrelas que eu tenho, fica legível. Aí é uma questão de opinião, tá? Pode ter gente que vai ver isso daqui e achar muito estranho. Você pode separar isso aqui, colocar numa variável aqui fora, se você preferir. Colocar aqui o seu array e colocar aqui a variável desse jeito.
Mas, na minha opinião, eu não vejo problema em colocar direto aqui, tá? Eu até gosto que fica mais direto ao ponto. E por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu criei 5 elementos dentro de um array e agora eu vou fazer um ponto map desse cara aqui. Eu posso fazer isso. É estranho, mas eu posso fazer isso aqui com JavaScript e com React. E aí, o que que eu vou fazer? Cada item desse daqui vai ser uma estrela. Então, eu vou fazer dentro do meu map esse valor aqui da estrela que está vindo aqui de dentro. E aí, aqui dentro, a minha estrela vai ser um botão. Então, eu vou criar um button aqui. E aqui eu vou colocar dentro desse button, primeiro uma key, que vai ser a minha estrela. Então, o valor único é esse daqui, né? 1, 2, 3, 4 ou 5. E esse botão, ele vai ser do type button, ele não vai ser do type submit. Eu vou colocar aqui também uma função onClick. Por enquanto vai ficar uma função vazia, porque eu não vou fazer nada ainda no click. Daqui a pouco eu vou implementar isso. E eu vou colocar aqui um onMouseOver. O que é esse evento aqui? Toda vez que eu falo de on alguma coisa no React, eu estou falando de um evento. E esse evento específico é o próprio nome disso, quando o mouse está over, ou seja, quando o mouse está em cima. Então é exatamente o que eu quero com a estrela. Quando eu passar o mouse em cima da estrela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, para a minha variável, essa daqui, ó, o hovered star, eu vou falar set hovered star para ser a estrela específica que está aqui. Então, se eu passar na estrela 2, eu vou colocar set hovered star 2. Se eu passar na estrela 3, vai ser 3, entendeu? Então, essa que é a ideia que eu faço aqui. Então, o meu onMouseOver, ele vai ser exatamente para setar qual que é, onde o mouse está, em qual estrela que o mouse está passando. Beleza, e se o mouse não passar em nenhum lugar? Aí eu vou colocar, olha só a estratégia aqui. Eu vou colocar uma outra função que é onMouseLeave dentro da minha div. Esse aqui é quando o mouse está em cima, então provavelmente você já pensou que leave é o que? Sair. Então quando o mouse sair, eu vou fazer o que? Set hovered star. Qual o valor que eu vou colocar aqui? Pensa aí antes de eu falar. Seria exatamente esse daqui, ó, -1. Para eu saber que não está em cima de nenhuma estrela. Então aqui, passou em cima de uma estrela, aqui saiu. Então não tem nenhuma estrela. O mouse não está em cima de nenhuma estrela, por isso esse valor -1 aqui. Beleza? E o que que vai estar dentro aqui do meu botão? Vai ser justamente a imagem da estrela. Então eu vou colocar aqui uma imagem. E a imagem agora eu vou importar. Vai ser o meu green star from assets /greenstar.svg e eu vou duplicar aqui. Vai ser o meu gray star, certo? E agora dentro da minha imagem eu vou colocar aqui o meu src, vou colocar um out, e esse out eu vou colocar aqui para falar qual estrela que é. Então eu vou colocar aqui, ó, star, estrela. Então se tiver uma estrela, vai estar escrito aqui uma estrela, 2 estrelas. Isso aqui é só para ajudar os leitores de tela a entenderem do que se trata essa imagem. E por último eu vou colocar uma classe que vai estar assim por enquanto. Daqui a pouco eu vou mexer nessa classe. E aqui dentro, o que que eu vou passar? Qual que é a imagem que eu vou exibir aqui? Aqui vai entrar uma lógica que a gente vai ter que fazer para pensar se eu tenho que exibir a imagem cinza ou a imagem verde, né? A estrela cinza ou a estrela verde. E a lógica é o seguinte, a estrela que está hovered, a estrela que o mouse está em cima. Então vamos supor que tem aqui, olha, vou colocar x, 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 x. Aqui eu tenho 5 estrelas. Se eu passei o mouse na estrela 3, eu tenho que a 1 e a 2 elas têm que ficar verdes. A 4 e a 5 tem que ficar cinza, certo? Se eu passei o mouse na estrela 2, a 1 e a 2 tem que ficar verde. As outras têm que ficar cinza. Então é sempre as estrelas menores do que a estrela que eu passei o mouse. Então o que que eu faço aqui? Se a estrela for
menor do que a estrela que eu passei o mouse, eu vou exibir, aí aqui eu estou fazendo um ternário, tá? Então, se a estrela for menor do que a estrela que eu passei o mouse, na verdade é menor ou igual. Não, deixa eu testar aqui, depois a gente confere isso. Aí eu vou colocar o meu green star. Se não, eu vou colocar o meu gray star, certo? Deixa eu apagar isso aqui para não dar erro. Então a lógica é, se eu passei o mouse, eu vou exibir a verde. E as outras vão ser cinzas. Vamos ver se isso aqui deu certo. Olha só, eu estou passando o mouse, aí as anteriores estão ficando verdes. Então por isso que aqui tinha que ser menor ou igual, tá vendo? Então agora sim, ó, menor ou igual. Então quando eu passei o mouse, ele mostrou aqui, certo? Então a parte do hover está funcionando certinha. Agora a gente tem que fazer a parte do select, né? Esse class name aqui, na verdade eu não vou precisar dele, posso deixar, posso apagar ele aqui. E agora a gente tem que implementar o CSS para estilizar certinho. Então vou aqui no meu arquivo starsrating.css. Esse daqui é um pouco mais simples, não tem tanta coisa. Primeiro eu vou colocar o meu botão, starsrating button. E aqui dentro eu vou colocar o background dele para ser none. Vou colocar a borda também, nenhuma borda. E vou colocar o cursor pointer. Depois eu vou colocar a imagem, que é de fato a minha estrela. Vou colocar o tamanho fixo dela de 48 pixels e a largura 48 pixels. Vou colocar uma opacidade que vai ser de 0.5. E aí essa opacidade é aquele para ficar um pouquinho mais escuro. Só que aí eu já vou também aproveitar e colocar uma classe que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. No meu botão, quando o botão for Area Selected True, isso daqui é um seletor igual a gente fez aquele lá do Type Submit, lembra? Só que aqui, ao invés de usar o Type, eu estou utilizando o Area Select. Area Selected, é isso daqui. Ainda não tem esse cara aqui lá no nosso botão, mas eu vou colocar daqui a pouco, tá? Quando a gente for conectar com o formulário. Por isso que eu já estou me adiantando aqui e utilizando essa classe. E aí eu vou colocar aqui a minha imagem. Então, quando o botão estiver selecionado, então é isso. Esse Area Selected é para saber que a estrela está selecionada. Aí eu vou colocar a opacidade 1. Então, quando normalmente está com a opacidade mais escurinha, quando selecionar, vai ficar com a opacidade completa, certo? Então, com isso, a gente fecha esse CSS aqui. Vamos ver como é que está lá na nossa aplicação. Ó, tá aparecendo 1, 2, 3, 4, 5. Só que repara que estão todos mais escurinhos. É exatamente isso que a gente quer. Agora, quando a gente clicar, a gente quer que fique selecionado e fique mais claro. Então, essa vai ser a próxima etapa do nosso componente. Para fazer isso daqui agora, para selecionar o valor de fato, eu tenho que dar um passo atrás e implementar a funcionalidade desse formulário. Porque por enquanto ele está só a casca do formulário, ele não faz nada. Se eu preencher aqui, ele não vai fazer nada com esse dado. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que implementar os detalhes disso daqui. Então eu vou voltar lá no meu formulário. Então está aqui no meu formulário. Deixa eu procurar ele aqui. Vamos fechar todos os arquivos para ficar mais organizado. Vou abrir aqui o meu formulário e agora eu vou implementar a funcionalidade. E aí, como é que eu vou fazer esse formulário aqui? Existem formas diferentes de você lidar com formulários no React. Você pode ter um formulário que ele é controlado ou não controlado pelo React. O formulário controlado pelo React é quando você cria o estado dentro do seu componente e salva as informações do input que a pessoa digitar, eu vou salvar direto no meu estado. E aí com isso eu posso trabalhar com esse dado. O não controlado seria quando direto do meu input eu já mando para algum lugar sem passar pelo estado. Só que é interessante para a gente aqui, até mesmo para a gente praticar o uso do useState, a gente salvar isso daqui dentro do nosso estado. Então para cada variável que eu tenho no meu formulário, eu vou criar um estado diferente. Então eu tenho aqui o meu name e o setName. Vou colocar aqui useState. Eu tenho o meu review, que a gente está chamando de description, né? Description e setDescription.
igual useState. E eu tenho também o meu stars e set stars, que seriam as estrelas que o usuário selecionou. Por padrão, eu vou deixar 5 estrelas. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que conectar o meu formulário com a minha variável. E para fazer isso é muito simples. É só eu vir aqui no meu input e eu vou alterar algumas coisas. Primeiro, o valor do meu input, eu vou colocar o valor da variável. Então, eu vou colocar aqui name. E a outra parte vai ser o meu onChange. Quando eu alterar, ou seja, quando o usuário digitar alguma coisa no input, eu vou chamar uma função. E aqui eu estou até passando a função inline, ou seja, passando direto ela aqui no meu JSX. Eu até poderia separá-la aqui fora, tá? Mas como é uma função bem simples, eu não vejo o problema da gente colocá-la direto aqui não. Então eu vou colocar aqui o meu setName. E qual que é o valor que eu vou colocar no nome? Eu recebo aqui o evento. E aqui eu vou pegar o evento. E aí eu sei que dentro do evento ele tem um target, que é onde foi qual é o elemento que esse evento aconteceu, qual que é o target, é o meu input. E eu vou pegar o valor desse input. Então eu pego aqui, ó, evento.target.value e eu vou colocar no setName, tá? Se eu quisesse, eu poderia pegar essa função aqui, separar, colocá-la aqui fora. Mas eu vou deixar direto mesmo para simplificar. Próximo passo, na nossa text area, a mesma coisa. Posso até copiar e colar se eu quiser. Só que quando eu faço esse copia e cola, é muito importante você trocar as variáveis aqui para não dar problema, tá? Então fiquem de olho. Ok, description está aqui. E por fim, as nossas estrelas. Aí que vem a parte que é importante a gente pensar aqui. Como o nosso componente aqui ele é um componente separado, é um componente customizado, eu não tenho aqui direto o meu onChange, o meu value, igual eu tenho nos outros. Então eu vou passar aqui, mas eu vou ter que alterar esse componente lá dentro. Então quando eu passar o meu value aqui, que vai ser o meu stars, esse star rate aqui dentro, ele ainda não recebe nada, então eu tenho que receber ele aqui dentro. Então eu vou colocar aqui já de uma vez, stars, estou recebendo ele aqui agora. Que na verdade chama value, porque aqui, aí é importante também, olha, o nome que eu recebi aqui é o que eu estou passando aqui. Então é esse value, tá? E eu vou criar também um onChange. Quando as estrelas mudarem, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o set stars, tá? Então eu vou receber e vou passar essa função aqui, set stars, certo? Agora lá dentro eu vou receber esse onChange aqui. Beleza. Agora o que está acontecendo, tá? Antes da gente chegar nessa parte aqui do star rating, o que está acontecendo dentro do meu formulário agora é que quando a pessoa digita nos inputs, eu estou salvando no estado, certo? Até agora não mudou tanta coisa ainda, né? Mas vamos só para vocês entenderem aqui. Já vamos fazer uma outra parte que é a minha função handleSubmit. Essa função vai ser chamada quando a pessoa apertar o botão de submit do meu formulário. Então aqui eu vou fazer um console log que vai ser name e description por enquanto. Como é que eu chamo essa função aqui? Eu posso colocar aqui, ó, onSubmit. Quando o usuário submeter esse formulário, eu vou chamar o meu handleSubmit. Ok? E vamos ver isso aqui funcionando antes da gente entrar nos detalhes da estrela. Ó, vamos lá. Tá aqui o formulário. Deixa eu colocar ele no mobile. Vou digitar aqui um nome qualquer, um review qualquer. Quando eu clicar em enviar... Oh, tô no link errado, desculpa. Quando eu digitar aqui no meu formulário um nome qualquer e um review qualquer e enviar, repara que ele aconteceu o problema que ele recarregou a página, né? Vamos cancelar esse daqui. Eu posso fazer o e.prevent default aqui, tá bom? Deixa eu colocar só para ele não recarregar a página. Aí, tá vendo? Agora, quando eu cliquei em enviar, ele vai salvar isso daqui. Ele vai mostrar isso daqui na tela, beleza? Então, isso daqui é a minha função de submit. Agora, o que eu quero fazer? Quando
eu clicar no botão de enviar, eu quero pegar esses dados que já estão no meu estado e mandar para a minha API. E a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Eu só queria mostrar esse handle submit antes da gente fazer a parte das estrelas, para vocês entenderem o que a gente está fazendo com o dado aqui. Eu estou salvando no meu estado e depois eu vou mandar para a minha API através da função handle submit, certo? Agora vamos voltar lá para as nossas estrelas. Agora, quando a pessoa clicar na estrela, eu quero selecionar a estrela aqui. Então, para isso, eu vou implementar a minha função onClick. A minha função onClick, ela vai selecionar uma estrela. Então, para isso, eu vou criar aqui também, além do meu hovered star, eu vou criar o meu selected star. E vou colocar o set selected star. Que, a princípio, vai ser o que vier no meu value aqui. Quantas estrelas que a pessoa selecionou? Vai estar salvo lá no meu value. Então, vou colocar aqui o value, certo? Então, esse daqui é a minha estrela selecionada. Aí, quando a pessoa clicar, eu vou criar uma função handleClick que vai receber nenhum parâmetro, mas ela vai chamar algumas coisas. Primeiro, ela vai fazer um set selected star. Aliás, ela tem que receber aqui, né? Tem que receber a star. Então, eu vou passar aqui o set selected star. Vai ser passado aqui. Eu vou ter também o meu set hovered star. Eu vou colocar nenhum. Então, quando a pessoa selecionar alguma estrela, eu quero cancelar que ela está fazendo hover. Então, eu vou colocar aqui o -1. E eu vou chamar o onChange, que foi aquela função que veio lá de cima, que é essa daqui, olha. onChange set stars. Então, eu estou pegando esse set stars e estou falando que agora ele vai ser a estrela clicada. Então, quando a pessoa clicar na estrela, eu vou chamar aquele set stars para falar que essa é a nova estrela selecionada, tá bom? Então, esse elemento aqui, olha, esse selected star, ele é um valor apenas local. Ele está sendo usado apenas aqui no nosso componente localmente. O componente lá de cima, que é o nosso formulário, ele tem o valor original, que é esse value aqui, tá? Então, isso é importante. E eu estou fazendo isso daqui simplesmente para separar um estado local para controlar aqui qual estrela está selecionada localmente e o estado que ele refere ao formulário. É mais uma opção minha mesmo aqui, tá bom? Mas por isso a gente tem que fazer tanto o selected star quanto o onChange aqui. Então o nosso handleClick está criado. Agora eu vou falar aqui, olha, handleClick. Eu vou chamar a função handleClick e vou passar star para ela. Beleza? Tá aqui o meu handleClick. Agora vai vir aquela história que eu falei com vocês do Area Selected. Isso aqui é uma propriedade que a gente pode passar para o nosso botão para informar alguma coisa extra. No caso, eu estou informando que esse botão está selecionado. O botão ele está fazendo um papel, é como se ele estivesse fazendo um papel de um seletor, de um radio button, alguma coisa assim. Então a gente pode utilizar o selected para isso. E esse selected aqui eu estou colocando porque eu vou usar ele lá no meu CSS aqui. Por isso eu quero colocar, quando for selecionado, eu quero avisar para o meu CSS que o botão está selecionado. Então, para isso, eu vou colocar aqui, olha. Se a estrela for menor ou igual que a estrela selecionada e nenhuma estrela está sendo passado o mouse em cima. Aí eu quero que isso daqui esteja selecionado, tá bom? Essa lógica aqui é para destacar a estrela, para ela ficar daquela cor mais chamativa, né? Sem ser aquela cor apagadinha. Então eu fiz aqui o meu Area Selected. E a outra coisa que eu vou fazer é trocar esse cara aqui. Porque além de verificar se ele está com o hover, eu tenho que verificar se ele está selecionado agora. Porque senão vai dar problema na hora de mostrar o verde ou cinza. Então eu vou colocar aqui um ou, depois dessa primeira verificação. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui dentro. Se a estrela selecionada ela for maior ou igual à estrela atual e não tem nenhuma estrela sendo hovered, ou o mouse não está passando em cima de nenhuma estrela. Então, qual que é a lógica aqui? Pequena revisão. Primeiro, o que a gente tinha feito antes era a lógica do hover, quando a pessoa passa o mouse em cima. Agora eu estou fazendo a lógica de quando a pessoa seleciona. Se a pessoa clicar, aí eu tenho que mostrar a estrela verde. Só que eu tenho que mostrar ela
mais forte, né? Mais acesa. Então é por isso que eu coloco esse Area Selected aqui. Beleza? Então com isso a gente fecha esse componente. Vamos ver se ele está funcionando da forma esperada lá. Agora olha, o hover está tudo certo. Agora se eu clicar, ele selecionou, tá vendo? Se eu fizer o hover de novo, cliquei, perfeito, tá vendo? Então, com essa lógica toda aqui, a gente consegue implementar esse comportamento daqui. Perfeito? Espero que tenha feito sentido para vocês. Caso tenha alguma dúvida nesse ponto ou qualquer outro ponto, fique à vontade para mandar nos comentários do vídeo ou então na nossa comunidade no Discord. A gente está sempre lá atendendo vocês e tirando as dúvidas. Pessoal, agora vocês estão vendo que o formulário ele já está funcional. Ele já está, você consegue mexer com ele, clicar aqui e falta o último detalhe. Qual o detalhe que é esse? Seria a gente enviar esses dados para a nossa API. Então, para fazer isso, eu vou primeiro mexer no meu service. Vamos lá. A gente criou esse arquivo aqui, que é o service, com a função getReviews. Só que da mesma forma, eu vou criar uma outra função, que vai ser a minha função createReviews. CreateReview, no caso, que é um só. Qual que é a diferença aqui? Eu vou fazer a mesma chamada. Então, vou colocar aqui response é igual await fetch. Até mesmo o endpoint é a mesma coisa. Só que tem um diferencial aqui, que é o seguinte. Eu vou passar uma configuração extra aqui, falando que o método agora é post. Então, vou colocar aqui post. Porque aqui ele fez um get, né? Eu estou pegando os dados. Como é que eu quero escrever? Eu vou fazer um post. Então, eu vou colocar aqui post e vou colocar headers. Para avisar aqui, eu tenho um content type. Então, eu vou colocar aqui, ó, content -type, que é application/JSON. Aqui eu estou falando para minha API que eu quero receber os dados em JSON, tá bom? E aqui o body, eu vou colocar o que eu estou enviando agora para a minha API. Eu vou enviar 3 informações. E eu vou enviar aqui, ó, JSON string file, eu tenho que transformar isso numa string. E o que eu tenho que enviar? O nome, a descrição e as estrelas. Só que isso daqui não existe aqui, né? Então tem que pegar ele via parâmetro. Então vou pegar aqui, ó, name, description, stars e vou passar para a minha API dessa forma aqui. Aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui, ó. Só que agora o erro é diferente. Erro ao criar o review. Opa. E no final aqui eu vou fazer um const data é igual await response.json e vou retornar o meu data. Posso até tirar esse console log agora, que eu não estou usando mais. E aqui agora eu tenho que exportar essa função também, createReview. Beleza, então está aqui a minha função para criar um review. Agora eu tenho que chamar essa função lá no meu formulário. E por sorte a gente até criou aqui o nosso handle submit. Então eu vou fazer aqui, deixa eu apagar ele aqui todo. E eu vou fazer a chamada da API aqui dentro. Como eu vou fazer uma chamada assíncrona, eu vou colocar aqui um async. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a função review, vou criar uma variável review, que vai ser await create review. Eu vou pegar aquela função que eu acabei de criar lá no meu service e vou passá-la aqui. E aqui dentro eu vou passar exatamente o name, description e stars, certo? Que é exatamente o que a gente tem no nosso estado aqui. Então, estou pegando o meu estado e passando para a função que é a minha API. E aqui dentro agora, depois disso, o que eu vou fazer? Se deu certo, vai ter um review. Então, vou fazer esse if review. Né? Se deu certo aqui a chamada, eu vou limpar os dados aqui, ó, só para garantir que o meu formulário está limpo depois que a pessoa submeter. Set stars, vou colocar 5, que é o padrão. Set description, vou colocar vazio. E pronto. Agora a gente vai testar para ver o funcionamento disso daqui. Então eu vou vir aqui e vou criar um review novo, Ícaro. E eu vou colocar aqui um review teste 4 estrelas. Vou enviar. Carregou.
não apareceu aqui, olha, vamos ver qual que é o problema. E não deu certo quando eu fiz isso. Por que que não deu certo? Faltou a gente colocar aquele Prevent Default aqui de novo. Por quê? Porque quando eu faço um submit padrão em um form, por padrão ele vai fazer o reload da página. E aí ele dá problema, ele não espera isso daqui acontecer. Ele dá o reload antes de criar o review. Então o que que a gente faz? A gente espera, ele faz o Prevent Default, cancela ele de recarregar a página. Depois eu espero o review ser criado. Depois eu limpo o formulário. E por último, o que que eu faço? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, window.scroll_to, para eu voltar lá para o começo da página. E depois eu faço window.location.reload para eu recarregar a página. Tá? Por que que eu tenho que recarregar a página? Para eu fazer a chamada da API de novo. Mais para frente, quando vocês trabalharem mais com React, vocês vão ver que tem outras formas de lidar com isso aqui. Não necessariamente você tem que recarregar a página. Mas é o jeito mais simples que tem para a gente fazer, que para o nosso projeto atualmente aqui, que a gente está focando mais na base, não tem problema a gente usar essa estratégia. Mas fiquem com isso na cabeça que mais para frente vocês vão ver outras estratégias para recarregar os dados e eles aparecerem na sua tela. Vamos ver agora se deu certo. Vou vir aqui, Ícaro, novo teste, vou colocar 2 estrelas. Vamos ver, ele recarregou a página, vou voltar lá embaixo e apareceu aqui, tá vendo? Então agora ele está cadastrando perfeitamente, olha que legal. Se você já fez isso aí, deu certo, pode comemorar porque a sua aplicação já está funcionando. Nós vamos fazer só alguns pequenos ajustes aqui, mas você já conseguiu o principal, que é conectar a sua aplicação com a API. Isso daqui não é simples, você viu que tem muita coisa envolvida, pode comemorar então. Agora o último detalhe que eu quero fazer com vocês é melhorar um pouco a experiência do usuário, tá? Por quê? Olha só, quando eu digito um novo review, ele está aparecendo lá no final da página. Eu não gosto disso, eu preferia que ele aparecesse o review mais novo, mais recente em cima, para que as pessoas tenham sempre os reviews atualizados. Então vamos fazer esse pequeno detalhe aqui para a gente encerrar a nossa aplicação. Vamos vir aqui na minha página principal, na minha review section, eu tenho o meu map aqui, certo? Só que antes do meu map agora eu vou mudar e vou colocar uma outra coisa que vai ser um sort, que é para ordenar. Então eu vou ordenar os reviews. E como é que eu vou ordenar? A função sort, ela recebe 2 parâmetros. É como se fosse o elemento atual e o próximo elemento do meu array. Então eu coloco A e B. Então é como se fosse o primeiro review e o próximo review. E eu vou retornar aqui o seguinte cálculo. Eu vou converter em data, new date, b.created@, então a data de criação menos do próximo elemento menos a data de criação do elemento atual. E esse cálculo aqui ele vai ordenar de forma decrescente, porque ele faz o B menos o A, tá bom? Se você tiver curiosidade de saber mais sobre o sort, procure sobre essa função aqui dos arrays e também sobre high order functions, que são essas funções especiais que o JavaScript nos dá para lidar com arrays, tá? Mas em resumo, o meu método sort aqui, ele vai fazer a ordenação do menor para o maior. Aliás, do maior para o menor nesse caso, que seria da data mais recente para a data menos recente, dessa forma aqui. E aí, vamos ver lá se mudou. Agora sim apareceu o que eu acabei de criar, tá vendo? Olha, o novo teste, ele apareceu primeiro. Vamos fazer mais um? Vou colocar aqui de novo, Ícaro, mais um teste. Beleza, 4 estrelas, enviar. Apareceu aqui, 4 estrelas, mais um teste. Maravilha, então é exatamente isso. Um pequeno detalhe sobre essa API, pode usar à vontade, pode criar quantos reviews quiser, mas só tenha em mente que essa API, ela reseta a cada 2 horas, se eu não me engano. Então pode ser que de repente vai sumir os seus reviews, mas é porque é uma API aberta, qualquer pessoa pode usar. Então a gente deixa ela sempre resetando para não ficar muito poluído os dados, beleza? Mas podem usar à vontade aí. Então é isso, acabamos o nosso projeto. Mas não acha ainda que o tutorial acabou, porque aqui a gente gosta de fazer tudo do zero até o deploy. Então sempre no final do tutorial a gente faz essa etapa que é de mostrar para vocês como que você pode disponibilizar essa aplicação para você ter um link e mandar para as pessoas. Se essa daqui foi a primeira aplicação que você está fazendo com React, imagina que legal você ter um link para compartilhar
com seus amigos, com sua mãe, com sua avó, para mostrar o que você está fazendo. Então eu vou mostrar aqui agora como é que a gente pode fazer um deploy utilizando a Vercel, que é uma hospedagem que eu gosto, é gratuito, tá? Essa forma de hospedagem. Eu acho que é bem simples de fazer, então eu gosto de usar, sempre ensino pela Vercel aqui nos nossos tutoriais. Mas também tenha em mente que você pode ter outras opções de deploy caso você queira pesquisar, mas eu vou seguir aqui com a Vercel, beleza? Então, tá pronta a nossa aplicação. Primeira coisa que eu faço é volto aqui no meu código e vou fazer um commit. Caso você esteja fazendo um pouco mais pausado esse tutorial, é legal você ir fazendo vários commits. Aqui eu fiz apenas um, que vai ser esse final mesmo. Então eu faço um git add ponto, git commit am e coloco aqui finish project. Apenas uma mensagem bem genérica mesmo. E eu vou fazer aqui o meu git push origin main, tá bom? Isso aqui eu estou enviando agora lá para o meu GitHub. Lembra que no começo do tutorial você criou o seu repositório, que foi um fork? Agora eu estou pegando o código e estou mandando esse código lá para aquele fork. Então com isso vai estar salvo e disponível no GitHub. Legal, está feito aqui. Agora eu vou lá na Vercel. Então vou abrir aqui, procurar vercel.com. Faz o login, cria sua conta. E aqui eu já estou com a conta criada, já tenho vários projetos aqui que ficam que eu vou disponibilizando de outros tutoriais. Eu vou vir aqui e vou criar add new project. Agora eu vou selecionar import. E olha só como é que é interessante a Vercel. Ele já reconheceu que eu estou usando o Vite, tá vendo? Então, provavelmente eu não vou ter que mexer mais nada. É só eu selecionar. Se não aparecer o Vite aí para você, seleciona aqui o Vite e clica em Deploy e espera que vai demorar um pouquinho. Perfeito. Olha aí, deu certo. Tá aqui o nosso Deploy. Vou clicar aqui, vamos ver se o link está funcionando. Tá? Maravilha. Funcionou tudinho. Agora o que eu vou fazer? Vou copiar esse link e agora esse link aqui eu posso mandar para qualquer pessoa que a pessoa consegue acessar a aplicação que eu acabei de fazer. Inclusive as pessoas da comunidade do Codante. É por isso que a gente coloca aqui, olha, no projeto, a opção de submeter o seu projeto. Você vai pegar essa URL que você acabou de gerar, vai colar aqui e vai clicar em submeter. E agora o que a gente vai fazer? O Codante ele vai tirar uma screenshot do seu projeto e colocar na nossa galeria de submissões, que está aqui, submissões, e agora está aparecendo a minha submissão aqui. E ó, estou esperando você submeter, que eu quero ver várias outras aparecendo aqui do lado, beleza? Pessoal, então com isso nós terminamos esse projeto de React. Lembrando que era o objetivo de praticar os fundamentos do React. Espero que você tenha gostado, aproveitado bastante. Qualquer dúvida que ficou, não hesite em mandar no nosso Discord, pode mandar nos comentários também. Estou esperando as suas dúvidas, vou responder com muito carinho. E qualquer feedback que você tenha, é só falar com a gente também, que estamos sempre abertos aí para conversar. E é isso, um abraço e até a próxima.